tarde, sétimo ano. Hoje iremos dar início ao nosso segundo bimestre. Nesse começo do segundo bimestre, trataremos de 3 assuntos: desenvolvimento físico, medidas antropométricas e IMC. Tá bom? Então vamos lá começar. Desenvolvimento físico. Na grande maioria das vezes, ele é relacionado ao crescimento. Mas esses dois termos, eles são bem diferentes, tá bom? O crescimento, ele está ligado à alteração de tamanho, né? Ou do corpo todo, na alteração, ou do corpo todo, ou de partes específicas. Essa parte é ligada ao crescimento. Já o desenvolvimento, ele é ligado a órgãos ou sistemas, né? Então, aí tem a maior diferença, né? Crescimento ligado ao tamanho. Desenvolvimento ligado a órgãos ou até mesmo a sistemas, né? Tá bom? Aí, esse já dá para dar esse diferencial, né? O crescimento, a grande maioria das vezes, ele tem influência genética. Já o desenvolvimento, não. Não só é a influência genética, mas também as experiências vividas, o meio social, entre outros, tá bom? Então, eles já se diferem por isso, por este motivo. Vamos lá. Exemplo claro. Criança, ela tem predisposição genética a ter uma altura, uma boa altura. Né? Mas só que ele nunca jogou nenhum jogo que possa desenvolver, nunca praticou nenhum esporte que possa desenvolver esse tamanho, essa altura. Então, isso quer dizer que ele não vai alcançar a estatura que ele podia alcançar, né? Que ele estava predisposto a alcançar. Por quê? Porque não teve esse desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento físico ele não teve, ele não foi trabalhado. Tá bom? Ele tem lá a predisposição genética, mas em compensação, os outros aspectos eles não foram trabalhados. Né? Estou entendendo como é? Dá para entender. Né? Então vamos lá. Com relação eu disse a vocês que além dessa parte de genética, há outros aspectos do desenvolvimento. Né? Com relação ao social, vamos lá, relacionar essa parte de desenvolvimento ao social. Eu tenho uma criança que eu sei que ela tem uma predisposição genética a uma boa altura, mas eu não tenho ninguém no meio social dela que convide, que leve essa criança para praticar um esporte que possa desenvolver essa sua altura. Então, a criança ela nunca vai conseguir chegar à altura que estava predisposta, né? Que estava pré-definida geneticamente. Aí já é um outro ponto do desenvolvimento que tem que ser trabalhado além dessa genética, né? Porque todo mundo só atrela essa parte de desenvolvimento à parte genética. E não é só isso. Existem inúmeras formas de verificar as medidas antropométricas, né? Iremos aprender as mais utilizadas, né? Iremos tratar das mais utilizadas, que são a idade, a massa corporal, a envergadura, o comprimento de membros inferiores, a altura e a altura total. A idade é mais fácil, né? Todo mundo consegue lidar com essa de idade, porque eu não vou precisar de nenhum outro material para verificar a idade de ninguém, não é isso? Então, a idade é a contagem de meses e anos do seu nascimento até a sua vida adulta, né? Até onde você vai, tá bom? A massa corporal. Massa corporal é o nosso peso. É o peso que temos. Essa é a nossa massa corporal. Tá bom? A princípio é só nesse sentido de massa corporal. Agora, a envergadura é a distância de uma ponta do meu braço até a outra, né? Do dedo médio do meu braço até o outro dedo médio do outro braço. Essa é a minha envergadura. O comprimento do membro inferior é do meu calcanhar até a cabeça do meu fêmur, até a parte da cintura aqui em cima um pouquinho. Bom? A altura é a distância do meu calcanhar até o topo da minha cabeça, né? A parte mais alta da minha cabeça. E a altura total, no caso, é do meu calcanhar, ao invés de ser o topo da minha cabeça, é o ponto mais alto que eu consigo alcançar com a ponta do meu dedo médio da mão direita. Viu? Por que da mão direita, professor? Por que não da mão esquerda? Porque todas essas medidas elas seguem um padrão. E esse padrão, né, ele dá
base aos estudos, não é isso? O IMC, o Índice de Massa Corporal, é um teste realizado que a Organização Mundial de Saúde reconhece, né? Ele consegue verificar se o indivíduo está sobrepeso, obeso ou até mesmo no peso ideal. Porém, ele não é suficiente para medir todo o desenvolvimento do ser, tá certo? Então, não é porque eu estou sobrepeso que eu estou sobrepeso, fiz lá o teste do IMC, estou sobrepeso, não é por isso que eu não devo mais fazer atividade física, não é assim, tá bom? Ele é um teste muito fácil de ser aplicado, muito simples, por isso ele é bem mais feito por os profissionais, né? Bem mais utilizado pelos profissionais. Ele é simples, é uma expressão matemática bem simples, onde eu vou pegar o peso do indivíduo e dividir este peso sobre a altura ao quadrado, né? Eu vou deixar para vocês a fórmula, aí no nosso vídeo vai ter a nossa fórmula desenhadinha direitinho, e aí vocês terão que fazer, tá certo? Ó, então, o IMC ele é usado nos testes de medidas antropométricas, né? Então, na grande maioria dos testes que vocês forem fazer, que se trate de medidas, está lá o IMC, né? O Índice de Massa Corporal. Aí tem tabelas adequadas para indivíduo adulto, na fase jovem e até mesmo criança. Não é para pensar assim, será que a mesma tabela que vai ser usada para o meu pai vai ser a mesma que vai usar para mim? A tabela que usou para o meu irmão de 5 anos será a mesma que vai ser utilizada para mim? Não. Cada fase da vida tem uma tabela de proporção, tá certo? E assim finalizamos a nossa aula, sétimo ano. Deixei lá para vocês uma atividade no Positivo On, onde vocês terão que usar as medidas antropométricas, tá bom? Tem tudo explicadinho lá no Positivo On, vocês terão que medir alguém, tá bom? Só não pedir para pesar, porque aí nem todo mundo tem uma balança, tá certo? Mas aí eu vou querer o nome, a idade, o tamanho total, a envergadura, tá certo? Porque é mais fácil conseguir uma fita métrica ou até mesmo a trena do pai lá em casa, que é mais fácil de conseguir do que uma balança, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.